Então, já está gravando o início da aula 3, uma pequena recordação da aula passada para nós continuarmos a nossa aula 3. Então, está aqui, vamos lá, está aqui. Então, a gente falou sobre o que é uma sociedade simples. Eu vou passar mais rápido, tá? A sociedade simples é uma associação entre dois ou mais profissionais que exercem a mesma atividade na qual eles se juntam e formam o quê? Uma sociedade de modo a prestar serviço de natureza intelectual. Foi o que nós falamos inicialmente. Essas sociedades, como o nome bem diz, são sociedades simples. Então, exemplos delas são médicos, são as cooperativas, os advogados. Então, e quem pode ser uma sociedade simples? Aí nós temos aqui, são os profissionais intelectuais, tá? Ou seja, essas atividades elas não são consideradas atividades empresariais do ponto de vista profissional, tá certo? Que a gente sabe muito bem que para você exercer a atividade empresarial, você exerce ela profissionalmente conforme o artigo 966 do Código Civil, salvo engano, tá certo? Fala lá que empresário ele exerce atividade econômica profissionalmente. Então, tá aí. Aí você tem aí exemplo do que seja uma sociedade pura, uma cooperativa, uma limitada, uma sociedade em comandita simples e em nome coletivo. Aqui já é um exemplo de uma sociedade simples, né? Com um arquiteto, com um advogado, com um médico. A legislação da sociedade, tá certo? Está no Código Civil, vocês dão uma olhada lá, que fala sobre as comanditas, que seria o artigo 1045, ok? É importante vocês olharem esses dois artigos, 997 e 1038 do Código Civil, tá? Os tipos de sociedade simples, a pura, que seria aquela, né? Seria aquela exatamente, né, que está relacionada àqueles os profissionais intelectuais. Nesse caso, de uma sociedade simples, né, você não goza daquele prestígio, daquele atributo onde os bens dos sócios, né, eles se separam dos bens da pessoa jurídica. Então, nesse caso aí, a responsabilidade dos sócios ela é ilimitada. Então, tá isso, impura, clínica médica. A impura seria exatamente aquela sociedade simples onde ela começa a ganhar corpo, ela de um simples profissional que prestava serviço como médico e a sua secretária, ele vai ampliando a sua atividade econômica e, com isso, né, a empresa ela vai ganhando um corpo maior e ela vai tendo aí um caráter mais empresarial, certo? Essa seria a característica da impura. A sociedade simples limitada ela já tem aquele handicap da sociedade limitada, ou seja, aí você já entra naquela questão onde o patrimônio da pessoa jurídica ela é separado da pessoa física. Certo? Aí entra aquela questão onde a responsabilidade dos sócios ele fica adstrito às cotas
do capital social de cada sócio responde pela sua cota dentro do capital social. Bem, a gente viu o que seria capital social. Capital social é o dinheiro, efetivamente, que você bota dentro da empresa, para que você possa, dentro de um período, dentro de um horizonte de tempo, você possa manter a sua empresa e até você ter lucro, porque no momento em que você abre a sua atividade econômica, nos primeiros meses, você vai ter só despesa. O lucro vem a posteriori. Então, o capital social é aquele recurso necessário para que você possa manter a sua atividade econômica até você ter o lucro, resumidamente falando. Okay? Aqui ele bota aí, né, as formas que você pode compor o seu capital social, né? Dinheiro, um carro, imóvel, marcas e patentes. Isso está na aula que nós gravamos semana passada. Aqui fala sobre a questão do capital social. Essas aulas estão todas gravadas lá na última aula nossa. Ok? Não vou passar, porque senão a gente vai atrasar a nossa aula de hoje. Só passando aqui. Essa parte é só sobre capital social, que a gente já falou exaustivamente semana passada. Então, está aí. Aqui é só sobre capital social, por isso que eu estou passando aqui. Já falou sobre a responsabilidade dos sócios, está gravado também, ok? Está gravado na última aula, e a gente já vai caminhar para... Bem, aqui começa efetivamente a nossa aula de hoje. O que é contrato social? Ok? Então, o contrato social, pessoal, é o documento que constitui o quê? Uma sociedade simples ou empresária. Referida à sociedade deve possuir o quê? Uma finalidade lucrativa e seus sócios devem quê? Ser conhecidos e qualificados. O contrato social, pessoal, seria, né, exatamente um documento onde vai ser contemplado nele as cláusulas sobre esta empresa, sobre esta pessoa jurídica que está surgindo. Como, por exemplo, no contrato social vai estar contemplado, registrado o valor inicial do capital social. No contrato social vai estar estabelecidos as cotas de cada sócio. No contrato social vai versar sobre as responsabilidades de cada sócio dentro da sociedade. Por isso que é um contrato social, de uma sociedade. Muito bem? Então, ele é um documento imprescindível para que você possa iniciar a sua empresa, seja a sociedade simples, seja uma sociedade empresária, porque ali está, assim, vamos falar de uma forma mais objetiva, ali estão estabelecidas as regras do jogo, ou seja, o papel social de cada sócio, de cada agente dentro da empresa. Entenderam? Então, esse documento é relevantíssimo. Eu acho que chegou gente aqui, eu tenho que abrir a porta. Chegou aqui o Otávio. Muito bem? Então, está aqui na mão nossa aqui. Então, vamos ver aqui.
Professor, Oi. o contrato social é o documento que constitui uma sociedade simples ou empresária, porém não são todas empresárias, né? A anônima é estatuto social, não é? Sim, meu querido, A sim, mas comandita aí por ações, a minha pergunta é, a comandita por ações também é estatuto social ou é contrato? é estatuto. Tá. Então é exceto acessível. Porque eu no começo do curso, a gente falou que as empresas ilimitadas, elas possuem um contrato social. As sociedades anônimas, as sociedades compostas por acionistas, elas possuem um estatuto social. A gente vai ver isso apartadamente. Hoje, entretanto, a gente está falando do contrato social. São documentos semelhantes, o contrato social e o estatuto social. Salvo alguns detalhes de diferença. Muito bem? Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse contrato social, Lucas, ele deve estar o quê? Ele tem que, obrigatoriamente, está registrado na Juscerge, tá? A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, tá? E se for uma sociedade simples, é no cartório de registro civil. Muito bem? Então, esse contrato social, como nós falamos, objetivamente, ele estabelece o quê? Estabelece a regra do jogo dentro da empresa. Tudo que o sócio A, B, C vai fazer ou deixar de fazer, ele tem que estar exarado no contrato social. Muito bem? E não se pode extrapolar o que determina o contrato social. É como se fosse uma constituição interna, uma lei interna da empresa. Seria, né, o regramento jurídico, vamos colocar assim, ok? Então, eu tenho aqui o contrato social. Então, é usado para regular os seguintes tipos societários regulados pelo Código Civil. Olha só, a sociedade simples, ela tem que ter um contrato social. Se você puder ler para mim o artigo 997, por gentileza, Lucas, só para a gente ir fazendo gerando essa inércia, vamos dizer, 997. é 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Aí vem os incisos. Então, tudo bem. Então, o que é esse contrato social aí? É uma certidão de nascimento. Eu pegando aí esse feedback de Lucas sobre o artigo, sobre o caput do artigo 997, outra palavra mais popular, né? O contrato social é uma certidão de nascimento da empresa, ok? A bem da verdade seria isso aí. Então, leia para mim o artigo 1041 do que tange a sociedade em nome coletivo, meu amigo. Certo. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no 997, a firma social. Sim, o nome social da empresa, tá? Lucas e Companhia, Lucas Limitada, ok? O nome social. Você tem o nome social dela, aí pode ter também o nome fantasia. O nome fantasia é um apelido, né? Uma marca, tal. Um exemplo, né? Girafas. As girafas é o nome fantasia, tá? O nome social, né? O nome que está lá contemplado no contrato social é um nome específico que está lá, né? Por exemplo, João de Azevedo Limitadas, muito bem?
Então, há essa diferenciação. Agora, a gente já viu o artigo... Lê o parágrafo único do artigo 1045. Esse seria a sociedade em comandita simples, que é o artigo 1045. Lê para mim e seu parágrafo único, e lê também o artigo 1046, Lucas. Faz o favor. Tá. O contrato deve discriminar os comandidatos e os comanditários. E o artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com a deste capítulo. Muito bem. Você leu o parágrafo único do 1045? Ah, não. Do 1045 eu li. Então, tá. Então, pessoal, esse caput do artigo 1045 é de capital relevância, porque ele define aí, tá certo? A responsabilidade do sócio comanditado e do sócio comanditário. Inclusive, a gente fez um exercício hoje sobre esse artigo 1045. Lê agora o 1053, parágrafo único, e o artigo 1054, meu amigo Lucas. Parágrafo único do 1053. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. E o artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997, e, se for o caso, a firma social. Muito bem. O que seria regência supletiva, utilizando, né, a lei das sociedades anônimas? De repente, você tem uma situação que a sociedade limitada se depara, muito bem, ela se depara com uma situação que não esteja contemplada no contrato social. Então, a legislação, ela permite que você use a lei das sociedades anônimas de forma supletiva para que você possa resolver esta situação, este conflito, ou uma situação, uma compra, uma relação de sócios, muito bem? Então, é o que diz o artigo 1054. Se você puder ler novamente para mim, Lucas, eu agradeceria para você, só para a turma gravar e registrar. Regência supletiva. Não, é o parágrafo único. Parágrafo único. Tá. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, veja bem, o contrato social, ele pode fazer o quê? Pode prever que, em situações especialíssimas, você use a lei das sociedades anônimas. Muito bem? Mas essa regência supletiva, ela tem que estar prevista no contrato social. Muito bem? Se não estiver prevista no contrato social, nós não podemos nos utilizar desta regência supletiva. Tá certo? O artigo é claro. Ok? Então, é isso aí. Alguma dúvida aí? Acho que não, né? Então vamos dizer assim, resumo da ópera. Resumo da ópera. Tudo que diz respeito à sociedade, ele tem que estar contemplado, tem que estar clausulado no contrato social. Está aqui. Isso aí, lê para mim o artigo 997, Lucas, por gentileza, mais uma vez aí. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Muito bem. Então, ele tem que ser
por escrito, tá certo? Não fica caro para ninguém botar tudo no papel. É aquela velha máxima. Tudo conversado e colocado no papel não fica caro para ninguém. Se não botar no papel, depois, eu não sabia. Você sabia assim que você assinou, a gente colocou no papel, acabou. Aí não tem briga, não tem chororô. Então, agora a gente vai ver, a gente já viu o que é o contrato social, né? Agora a gente vai ver quem participa da sociedade simples, ok? Então está aqui. A particularidade da sociedade simples em relação às demais é o fato que é possível que a admissão de sócio de serviço. O que é sócio de serviço, pessoal? É aquele sócio que ele contribui com os seus serviços para o quê? Para integralizar a sociedade. É aquela velha história. Lucas me chama para abrir uma sociedade com ele. Ele falou: olha, Zé, vamos abrir uma sociedade. Eu entro com dinheiro e você entra com a sua mão de obra, com o seu serviço. Muito bem? Então, esta possibilidade de entrar com a mão de obra para integralizar o capital social é importante a gente colocar aqui, é uma particularidade da sociedade simples em relação às demais. Façam, por gentileza, aí, anotem, façam uma observação, porque essa questão sempre cai em prova da OAB, tá certo? Então, a única sociedade do nosso ordenamento jurídico que goza da particularidade de você ter na integralização do capital um sócio que pode registrar o quê? A prestação de serviço ao invés do dinheiro, ao invés da pecúnia. Muito bem? Então, esta é uma particularidade da sociedade simples, ok? É o que estão aí assistindo nesse slide aí. Então, façam uma observação aí, marquem se puder, anotem isso aí. Ouviu, Cecília? Tá aí. Observação. O pessoal está entrando aqui, deixa eu botar aqui. Chegou mais um aqui. Então, está aqui. Observação. Importante. É importante notar que, nas deliberações da sociedade que são tomadas com a maioria do capital, o sócio de serviço não vota. Vocês olham que eu botei em negrito, não foi por acaso, é porque eu já vi questões de concurso com essas peculiaridades, porque eu já disse a vocês, o examinador de concurso, ele não quer saber se você sabe a matéria, ele quer te derrubar, muito bem? Ele quer te eliminar. Então, o que ele faz? Ele vai nas entrelinhas. Então, nós estamos colocando aqui que a sociedade simples ela possui uma particularidade, que é ter o quê? Um sócio de prestação de serviço, ou seja, é aquele sócio que pode integralizar o capital social com apenas serviço, com apenas mão de obra. E outro detalhe, é a máxima do capitalismo, né? Aquele que não entra com dinheiro, ele também não pode opinar. Aí fica uma brincadeira por conta nossa, tá certo? Ou seja, eu entrei com dinheiro, você entrou com serviço, Lucas. Eu vou falar, Lucas, aqui. O sistema é capitalista, meu amigo.
Eu, com dinheiro, eu posso votar. Agora, você não entrou com dinheiro, sinto muito, o seu voto, aliás, você não vai poder votar, tá certo? Então, essa aí é uma ironia que nós estamos assistindo aí, né, que faz parte do sistema capitalista mesmo, né? Quem manda é quem tem o vil metal, é quem tem a grana, muito bem? Então, se você não quer entrar com o dinheiro, você quer entrar apenas com o serviço, você vai pagar um preço, que é o de não votar. Ok, meus queridos? Então, tá aí. O sócio de serviços, ele só vota onde? Nas deliberações que necessitam de um consentimento unânime dos sócios. Muito bem? Então, ele vota dentro de uma peculiaridade. Então, se você necessita de uma situação de pegar um dinheiro emprestado na rede bancária, tá? E você tem que ter, e a exigência do banco é que a sociedade vote unanimamente, aí você chama o cara do serviço, olha só, você entrou com a sua mão de obra, mas aqui o contrato social, tá? Ele diz que em situações em que exige unanimidade, você pode compor esse corpo de unanimidade. Muito bem? Então, é nessas peculiaridades aí, é por isso que eu botei como observação para que vocês tomem cuidado. Então, via de regra geral, o sócio de serviço ele não vota. O sócio de serviço vota em qual situação? Numa situação onde a conjuntura exigir uma unanimidade, tá certo? Aí ele é convidado a compor este corpo de unanimidade. Está na mão aí. Agora, uma pergunta que não quer calar, pessoal. Como abrir uma sociedade simples, certo? Aí vocês aí como abrir uma sociedade simples. Nós temos nosso amigo Rodrigo aí que faz isso todo dia, ele e o sócio dele, o Enéas, se eu não me engano, ou Israel, não me engano, né? Então, como abrir uma sociedade simples? Olha só, para abrir uma sociedade simples, tá certo? O registro do contrato social, pessoal, ou seja, a certidão de nascimento da sociedade simples, tá? Ela deve ser feita em quantos dias? Em até 30 dias, pelos sócios aonde? No registro civil de pessoas jurídicas, localizados em cartórios. Muito bem? Eu falei lá atrás, uma sociedade simples, o contrato social ele é registrado no cartório, tá certo? Agora, se fosse uma sociedade empresarial, o registro do contrato social, o registro da certidão de nascimento, ela é feita na JUSERJ, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Se fosse em Minas Gerais, Junta Comercial de Minas Gerais. Muito bem? Então, feito o cadastro, pessoal, lá no Registro Civil, tá? É gerado o quê? Um DEB, que é chamado o quê? Documento básico de entrada. Então, aqui a gente está ensinando a vocês como abrir uma sociedade simples. O DEB, tá certo? Ele deverá ser assinado por quem? Pelo representante legal da sociedade simples, ok? Aquele responsável.
tá? Um sócio-gestor, um administrador, tá certo? E depois, esse DEB, tá? Esse DEB, só para a gente voltar aqui, esse DEB, o DEB seria, aqui, só para vocês anotarem aqui, esse DEB seria o quê? O documento básico de entrada. Depois que ele é assinado, ele é encaminhado o quê? Ele é enviado à Receita Federal para que você tire o quê? Para que você faça o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tá certo? E outra observação, esse processo ele pode ser feito via internet, tá? No site da Receita Federal, entendeu? Então, está aí, no primeiro momento, para você legalizar a sua sociedade simples. Posteriormente, obviamente, você vai entrar com um documento na Secretaria de Fazenda do município para que você consiga o alvará de funcionamento. Me parece que, no caso da Prefeitura de Campos, a secretaria responsável hoje pelo alvará, para conceder o alvará, se concede em um dia, né? O Rodrigo sabe muito bem disso, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá certo? E depois, em situações onde vai assim exigir uma vistoria, um restaurante, uma coisa mais elaborada, tem que passar pelo Corpo de Bombeiro, tá certo? E também você tem que submeter aí o seu expediente, o seu processo à vigilância sanitária, tá certo? Para você obter a licença, a emissão de nota fiscal. Então, você vê que essa parte é a parte da burocracia, que, via de regra, cabe sempre ao contador, ao advogado, que faz essa parte burocrática para o empreendedor. Ok? Tá aí. Bem, onde deve ser feito o registro da sociedade simples? Está aí. Nós já vimos, por gentileza, Lucas, você poderia ler para mim o artigo 1150? Artigo 1100. Alô, Lucas. Certo. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. É o 1150? Ah, não, perdão, eu li o 1050. Desculpa. Não, é 1150. Certo. 1100. Sociedade Civil Tá. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Então, aí está dizendo, aí está te dando as coordenadas sobre, né, a abertura da sociedade simples e o registro dela. Aí seria o artigo 1150 do Código Civil, ok? Então, nós temos aí, no caso aí, as sociedades simples, a gente já viu que elas serão constituídas, né, e alteradas e extintas
em cartório de registro civil das pessoas jurídicas, isso não é novidade para ninguém. Já as sociedades limitadas empresariais, o que estará tipificado no modelo de contrato social, tá? Os dados eles são registrados na junta comercial. Isso não é novidade para ninguém. Então, as sociedades simples é cartório de registro civil da pessoa jurídica, tá certo? E as sociedades limitadas de cunho empresarial é a JUSERJ. Aqui eu acho que essa aqui está repetido isso aqui. Aqui. Bem, aqui nós encerramos a aula 3, tá certo? Vamos encerrar aqui. A aula 3 está encerrando. Vamos parar de gravar e para a gente começar a aula 4.